Bom dia a todos. Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, é sempre com muita alegria e gratidão que nós nos colocamos em oração na Tua presença, nesse lugar. É um prazer estar aqui, Senhor, neste lugar de oração, neste lugar onde nós nos reunimos em Teu nome. E a sua palavra diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor também disse que estaria. Então nós cremos que o Senhor está aqui, que a tua presença é real nesse lugar. E cremos também, meu Deus, que o Senhor está aqui para nos abençoar, nos fortalecer, nos ensinar, nos exortar, nos despertar, meu Deus, nos corrigir, nos fazer melhores. E a minha oração é essa, meu Deus, que ao término deste culto nós todos possamos estar bem melhores, num nível de fé bem mais elevado de quando chegamos. Fala conosco, ajuda-nos a te agradar. Senhor, ajuda-nos a romper, meu Deus, com o medo, a covardia, a incredulidade, a passividade, a inércia, as desculpas. Senhor, nos ajuda. O Senhor nos chamou para um propósito. Somos chamados para vivermos, meu Deus, no anonimato. Ao contrário, o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, quer que brilhemos neste mundo de trevas. O Senhor está nos chamando e nos chamando para fora. É tempo de nos levantarmos, de aparecermos. Senhor, o Senhor quer um povo forte, um povo que não se rende à cultura, um povo que não negocia valores, um povo que está disposto não apenas a viver para o Evangelho, pelo Evangelho, para a causa, mas se necessário for, morrer pela causa. Mas infelizmente, meu Pai, muitos cristãos não foram preparados para isso, não foram preparados para morrer pelo Senhor, pela fé, e vergonhosamente, meu Deus, tem sofrido a influência desse mundo, tem se curvado ao sistema, uma fraqueza absurda. Meu Deus, tem se amoldado aos padrões desse mundo, coisa que o Senhor não quer, não espera que façamos. Ao contrário, como representantes do Senhor, a nossa missão é trazer o céu à terra, estabelecer a cultura do céu. Senhor, levanta mais Davis, levanta mais Daniels, levanta, meu Pai, mais homens e mulheres de Deus dispostos a tudo. Levanta, Senhor. Se hoje nós estamos aqui, foi porque os primeiros cristãos não negaram a fé, não se intimidaram, não se calaram. Meu Deus, o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Se o Evangelho chegou até nós, foi porque lá atrás homens e mulheres, meu Deus, não hesitaram diante da morte em confessar a fé no Senhor. Não negaram, mesmo sendo torturados, perseguidos, açoitados, jogados numa prisão, não negaram, não fraquejaram, não hesitaram, não se calaram. Senhor, a igreja primitiva transtornou o mundo, os primeiros cristãos transtornaram o mundo, impactaram o mundo, e nós o que estamos fazendo hoje, meu Pai,
Onde estão esses cristãos fervorosos, apaixonados pelo Senhor, dispostos a tudo? Senhor, eu peço um grande despertar, não somente, meu Deus, na vida de quem está aqui, mas na minha vida, na vida de todos os cristãos, de todos aqueles, meu Deus, que se apresentam como cristão. Eu peço um grande despertar, porque vivemos a última hora, já vivemos abalos, viveremos outros, e se nós não nos despertarmos, meu Pai, pode ser que não suportemos os desafios, os enfrentamentos, o que está por vir. Fortalece a igreja, Senhor, fortalece o teu povo, fortalece, meu Deus, que possamos viver como Paulo, para um propósito maior, para Cristo, que possamos considerar, meu Deus, a vida não mais importante que a missão. Paulo dizia isso: viver é Cristo, morrer é ganho. Ele não considerava a sua vida de algo importante desde que a missão, o propósito fosse cumprido. E é isso que o Senhor espera de nós, que a missão esteja acima, que agradar o Senhor, servir ao Senhor, honrar o Senhor, cumprir com o propósito, esteja acima e seja mais importante que tudo. Em nome de Jesus, conduz essa reunião, eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Podem sentar, por gentileza. Ontem a bispa trouxe como a primeira mensagem, 1 Reis 18, 21 a 29, e que diz assim: depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Em outra tradução, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando se dividirão? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens, fora os 400 de Azerá. Então ele era o único diante de um total de 850 profetas, financiados, sustentados pelo governo, por Jezabel, né? Com o consentimento do Acabe, do rei Acabe, que, apesar de ser um conhecedor, um sabedor da verdade, nas horas de aperto e de desespero, sabia aonde recorrer, sabia o que era certo, sabia o que devia fazer, mas como ele ficou registrado nas Escrituras, nunca houve alguém como Acabe, que pressionado, né, por sua mulher, se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Então, isso aqui era o retrato dessa liderança fraca. Israel se corrompeu, Jezabel, muito convicta da sua fé pagã, influenciou toda a nação, levou a nação santa a se prostituir. O mal nunca avançou tanto quanto avançou nesse tempo
do rei Acabe. Porque apesar dele ser o rei, a autoridade máxima, aquele que podia colocar limites, aquele que estava ali para liderar, conduzir, foi conduzido, foi liderado por sua mulher, que era extremamente demoníaca, perversa, imoral. Jezabel é sinônimo, né, de perversidade, imoralidade. Enfim, por falta de uma liderança forte, de alguém que estava lá, mas não assumiu o seu lugar, nós vemos esse quadro, essa situação aqui. O mal muito forte, o mal sendo a maioria. Era um total de 850 profetas do diabo contra um. E nós temos que ser. Depois nós vamos ver aqui o Senhor falando que ainda que ele não era o único, que havia um remanescente, que havia outros que não haviam se curvado, mas na ocasião era o Elias, era 1 contra 850. E nós temos que ser esse um que não vai se curvar, que não vai se render. O Elias era tido pelo Acabe como perturbador de Israel. Como perturbador. Era assim que o rotulavam, né? Por quê? Porque ele não se curvou ao sistema, à cultura, não sofreu influência, não negociou sua fé, seus valores. Nós não vivemos algo diferente hoje, né? Basta você se posicionar acerca do que é certo, do que a palavra defende, você defender o que a palavra defende, não te faz popular nesse mundo. Ao contrário, quem quiser ser popular precisa seguir o politicamente correto. Diante de alguns assuntos, ficar neutro, em cima do muro. Mas esta é a postura que o Senhor espera do seu povo, dos cristãos. Esse é o comportamento. Assim um crente de verdade deve agir? Não, nós sabemos que não. Mas a necessidade de aprovação, a preocupação com o que os outros vão pensar, falar, a dependência da imagem, o não querer estar mal perante, né, a sociedade, faz com que muitas pessoas se envergonhem, se calem, não assumam a sua fé, não defendam com convicção aquilo que a palavra diz que é certo. Isso é muito sério, porque quando eu tenho a oportunidade de ser uma testemunha, falar o que, não o que eu penso, mas o que a palavra diz, defender o que a palavra diz, e não faço porque temo uma rejeição, temo ser desaprovado, ridicularizado. Aí você vê como nós estamos realmente fora, distante, bem fora da realidade da igreja primitiva, dos primeiros cristãos, dos apóstolos, que se alegravam ao serem insultados, perseguidos, lançados numa prisão, torturados. Eles se sentiam orgulhosos por sofrerem pela causa. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres. Vamos juntos? Alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Então, dignos de serem humilhados, passaram por dor, passaram por vergonha, por causa do quê? Do nome de Jesus. Por falar, por pregar.
sobre Jesus, por defender Jesus, por crerem em Jesus. Se sentiam alegres, dignos, por terem sofrido por causa do nome. Aí quando você olha para um cristão que, por nada, ou qualquer coisa, está ofendido, está entristecido, que olhou para o homem, se decepcionou com o homem, se abateu na fé, saiu da igreja. Às vezes assim, por motivos tão banais, nós encontramos pessoas enfraquecidas, desanimadas, chateadas, ofendidas. Imagine então se vivesse algo do tipo que os apóstolos viveram. Se as suas roupas fossem tiradas em praça pública, se fossem açoitados, se fossem perseguidos, lançados numa prisão, torturados. Então, como a bispa dizia ontem, essa geração não foi preparada. Não foi preparada para suportar a dor, para resistir à dor. Não foi. Né? Enquanto nós vemos que os primeiros cristãos estavam dispostos a morrer pela causa, hoje muitos não são capazes de viver pela causa. De viver. Muitos morreram pelo Evangelho. Outros não vivem o Evangelho. Não praticam a palavra. Estão dentro da igreja, mas ainda não sequer se tornaram a igreja. Sequer abraçaram para a própria vida o padrão de Deus. Então estão, mas não são do meio. Não se converteram, não se tornaram uma nova criatura, não romperam com o mundo, vivem se dividindo, estão servindo a dois senhores, como o povo aqui, ó. Como o povo, até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro, cocheando em dois pensamentos? Observe que o Elias foi bem firme com esse povo, né? Deixando claro que essa mistura não funcionava. Sabe aquela postura de alguém que não quer desagradar, não quer ter uma postura firme, né? Que quer ser populista, quer agradar todo mundo, né? Então, eu sou cristão, mas eu, assim, não critico ninguém. Eu não estou mandando você criticar, mas defender o que é certo, defender o que a palavra defende. Nós não podemos ter uma postura neutra em relação a muitos assuntos. Do tipo aborto, homoafetividade. Nós sabemos o que a Bíblia diz, ou não? Sim ou não, pessoal? Nós sabemos. Nós sabemos. Então tem muita bandeira que é levantada aí que nós não podemos. Assim, não podemos nos calar, muito menos. Né? Defender também. Mas você vê hoje, né, pastores sofrendo a influência desse mundo e aí cogitando aí, falando de atualizar a Bíblia, né? Alguns realizando cerimônia de casamento homoafetivo. Quer dizer, vão se curvando. Em nome do amor, vão aceitando muita coisa. Mas quem ama de verdade, corrige, fala a verdade, confronta. É ou não é verdade?
Você ama os seus filhos, você não só presenteia, beija, abraça, você corrige, você disciplina, você confronta, você diz não. Parece não, vivemos num tempo em que se você falar algo contra aquilo que a maioria aprova, defende, você está sendo radical, você está sendo isso e aquilo. E nisso, o mal vai avançando. Porque o ímpio não tem vergonha de falar o que pensa, defender o que acredita. Os instrumentos do diabo, a bispa falava ontem dessa agenda marxista, né? De Karl Marx, e ela está aí, né? A todo vapor. Existe uma agenda. E o mal está trabalhando para cumprir tudo que está nessa agenda. Desconstruir a família, enfraquecer os homens, fortalecer as mulheres, né? Fortalecer entre aspas. Então, tem muita coisa aí que está em andamento. E qual é a postura da igreja? Sair agora, né? Nas redes sociais, falando mil coisas? Não. Assumir uma postura firme. Dentro de casa, com a família, estabelecer os valores. Porque não adianta eu querer fazer nada fora, se dentro de casa eu não estou fazendo bem feito o meu trabalho. Não estou assumindo o meu lugar ali, o meu papel. Né? Não adianta eu querer ganhar o mundo se nem na minha família eu tenho credibilidade. Né? Eu não vou ser ouvido fora se de repente a minha família não sou ouvido ainda. Então ali dentro, assuma uma postura diferente. Ser um cristão de verdade. Viver com base na palavra. Não temer a rejeição da família, o que acontece muitas vezes. Jesus disse que por causa da fé, muitas vezes os próprios familiares seriam os maiores inimigos. A rejeição começaria de casa. Né? Começaria de casa. E eu não preciso ir longe, num período como esse, de propósito, mês de dezembro, quantos? Que ao invés de dar um bom testemunho, mostrando o que é prioridade, quantos que estão na igreja há anos? Mas chega Natal, ao invés dele passar a mensagem para a família do que significa o Natal. Não, ele lembra de tudo no Natal, mas não lembra de Jesus. Prepara aquela ceia, lembra de tudo, mas não vem homenagear, não vem adorar, não vem fazer o que aqueles 3 reis magos fizeram, honrar o Senhor Jesus. Quantos que estão na igreja, mas o final de ano dele não é de joelhos na presença do Senhor. Por quê? Porque às vezes por conta da pressão que sofre da família. Ah, mas você vai passar fora, você não vai estar com a sua família e tudo mais. E eu não estou aqui pregando contra a família, a união da família, mas é o que a bispa disse outro dia, você não vai conseguir cuidar bem da sua família sem um relacionamento íntimo, verdadeiro com o Senhor. Quando o Senhor disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim colocar muitas vezes pai contra filho, nora contra sogra. É nesse sentido. Ele não quer famílias divididas. Mas não tem como haver união no pecado. Está entendendo? Não tem como eu buscar uma união familiar quebrando princípios. Colocando Deus, que deveria estar no topo da minha lista de prioridade, em segundo, terceiro plano. Então, primeiro Deus.
E ao se colocar Deus em primeiro lugar, há muitas vezes um incômodo por parte daqueles que não vivem de acordo com essa regra, com esse padrão. E esse incômodo, às vezes, é da própria família. Né? Eu já vi gente abrir mão do chamado, do propósito, com a desculpa de eu preciso cuidar da minha família. Deus não quer que eu negligencie a minha família. Claro que não. Mas a única forma de você cuidar bem da sua família, né, e levá-la para Deus, que esse é o nosso objetivo, tem que ser o seu objetivo, levar a sua família a Deus. Você quer cuidar bem da sua família? Então, lute para levá-los a Cristo. Porque você não salva a sua família, mas Jesus sim. Não é priorizando acima de tudo a sua família que você realmente está cuidando da sua família. Então tem gente que hoje, né, em nome desse cuidado com a família, tem negado a fé, tem negligenciado a fé. Quantos que na pandemia abraçaram o discurso da maioria, fique em casa, cuide da sua família, cuide de quem você ama, né? Se você ama a sua família, então fique em casa, e nisso foi negligenciando a vida espiritual, o relacionamento com Deus, colocar a própria vida, a vida da família, né, acima de tudo, até da fé. Isso está errado. E a cada dia nós vemos os que agiram dessa forma, nós vemos a bomba estourando. Nós vemos o preço sendo pago, o preço da covardia, né? Da covardia que na época mudou de nome, né? Assumiu o nome de prudência. Eu tenho que ser prudente. Enfim, o diabo está aí. Né? O padrão desse mundo não é o padrão de Deus. Se nós não assumimos o nosso lugar, o mal assume. O mal assume. O que adianta eu saber o que é certo? O que adianta eu saber o que é certo, aonde recorrer, como fazer? O Acabe sabia quem era o Deus vivo. Quando se viu um desespero, se voltou para Deus, se humilhou. Então ele era o rei, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele sabia o que fazer, ele sabia onde recorrer. Mas ele era fraco e sofreu influência da Jezabel, da sua esposa. E ele levou a nação de Israel a um nível assim de corrupção, de prostituição espiritual absurdo. E ele é lembrado dessa forma: nunca houve alguém como Acabe, que pressionado por sua mulher se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Ele se vendeu porque ele sabia o que era certo. Ele se vendeu, quer dizer, ele passou por cima do que ele sabia. Ele passou por cima de princípios. Ele quebrou princípios. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher, Jezabel vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Então, será que nós vamos ser como Acabe? Pessoas que sabem como devem agir, como devem se portar, mas que não suportam a pressão, que nega a sua fé, que vai contra a sua consciência, porque não quer desagradar, não quer estar mal com as pessoas, porque necessita, né, da aprovação dos homens. Não, nós não podemos ser assim. Não podemos. O povo estava dividido e o Senhor não aceita isso. O Senhor usou Elias para chacoalhar o povo e dizer: até quando vão ficar assim? Né? A mesma pergunta o Senhor faz a muitos hoje: até quando?
Vão ficar oscilando, vão ficar se dividindo. Até quando, né, vão buscar ser populista? Até quando? Nós temos que ser como os apóstolos, os discípulos, que defendiam a qualquer preço, a qualquer custo. Ainda que eu tenha que morrer, mas eu não vou me calar, eu não vou me envergonhar, deixar de falar, deixar de pregar. Quantas vezes vemos essa pressão? Não falem mais esse nome, não preguem mais esse nome. E os discípulos viravam e diziam, mais importa agradar a Deus que os homens. Tinha acabado de sair da prisão. Foram soltos com advertência, não falem mais esse nome. Eles pegam e viram e dizem, não, eu não vou me calar. Não vou me calar. Mais importa agradar os homens. O que eles estavam dizendo? Se eu tiver que vir para a prisão de novo, se eu tiver que ser preso de novo, eu serei. Mas me calar eu não vou. Me intimidar eu não vou. Então nós temos que fazer essa oração dos discípulos. Senhor, sabe a oração que eles faziam diante dessa perseguição, dessa pressão? Eles não pediam para que Deus diminuísse a pressão, mas desce a eles mais ousadia, mais coragem. Está entendendo? Eles não faziam aquela oração, Senhor, nos livra dessa pressão, dessa perseguição, Senhor, abranda aí o coração, né, desses perversos, Senhor, tá difícil demais, Senhor, a luta tá grande, Senhor, nos dá mais ousadia, mais coragem, para falar com mais ousadia. Está entendendo ou não? Eles não fugiam da dor. Eles não tinham problema em passar por dor. E esse é o problema dessa geração. Foge da dor, não quer sacrifício. Muitos não querem, não são capazes de fazer um jejum. Acham difícil fazer um jejum, acham difícil levantar cedo um domingo e oferecer as primícias ao Senhor. Essa é a geração de crentes, um povo descompromissado, um povo que se Deus não responde, se Deus não dá vitória, já está mudando de igreja. Um povo que se é um pouco mais exigido, um pouco mais pressionado pela palavra, ao invés de se render e dar o que está sendo exigido, não procura um lugar onde o evangelho, a palavra, é mais light. Está entendendo ou não? Quantas pessoas que não ficam, inclusive, dentro do Ministério da Nossa Vida por essa razão? Por esse motivo? Porque não suporta a pressão da palavra. Porque não querem mudar. Essa é a verdade. Muitos não permanecem porque em alguns pontos acha radical demais, quantos que na pandemia saíram da igreja porque não foram a favor desse posicionamento. Achou radical demais, achou muito, como diz, fugiu a expressão. A expressão que vem agora é radical, mas tinha uma outra frase que eu queria usar. Faltou empatia, compreendeu o momento. Enfim, aí você vê crente falando tantas coisas contra esse posicionamento firme que a igreja tem que ter. Não é o ministério, a igreja do Senhor. Não é o ministério Mudança de Vida, é a igreja do Senhor. Cada crente precisa se posicionar dessa forma. Você vê que não foi a maioria, muitas igrejas fecharam. Muitos líderes
recuaram, se ausentaram. No momento em que, né, as pessoas mais precisavam de apoio, de ajuda, muitos líderes fecharam suas igrejas. Né? Mandava o povo ficar em casa mesmo e assim, não estou mais assim à disposição para atendimento, visita, oração, não conta comigo, vamos respeitar o momento. No momento que as pessoas mais precisavam. E você que está aqui, que acompanhou esse processo, sabe que esse foi o momento que nós mais intensificamos. A igreja mais agrediu. Colocou mais força, realizou mais cultos. Buscou dar todo o suporte para quem está debaixo da nossa responsabilidade, né? Manter-se firme, não se perder, não se corromper. Mas, mesmo assim, você vê que muitos foram levados. Deram atenção à boca do diabo, que é essa mídia. Enfim. Aí, seguindo aqui a leitura, diz assim, 23. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolham para si um dos novilhos, e cortando-os em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho, porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu, é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ó Baal, responde-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse, e ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo à necessidade, ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Agora eu quero destacar aqui, o comprometimento, a entrega, a disposição, a força, a determinação desses profetas pagãos. Se os cristãos fizessem por Deus, tivessem, por Deus, pela fé no Evangelho, o mesmo comprometimento, a mesma disposição, não literalmente, de derramar o sangue, mas a Bíblia fala em Jeremias 48:10, se não me engano, maldito o que faz a obra do Senhor negligentemente, e maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Com negligência. O que é negligência? Eu sei o que eu devia fazer, eu sei como eu devia fazer, mas não faço. Eu sei o que eu poderia estar fazendo, o que eu poderia estar entregando, e por negligência, preguiça, desinteresse, não estou fazendo. E maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Então aqui fala de dor. De dor. Jesus deixou claro que segui-lo requer renúncia. O verdadeiro cristianismo exige cruz, e cruz é renúncia, entrega, sacrifício. Tem muita gente no evangelho pelos motivos errados.
não está no Evangelho por propósito, por missão, para servir, está com o interesse, o objetivo de ganhar dinheiro, de ficar rico. Eu só quero ficar rico, eu quero as bênçãos, eu quero os benefícios da fé. Tem problema? Há um problema em ser rico? Claro que não. Em ter uma vida abençoada? Claro que não. Mas nós temos batido nisso quase que diariamente. Deus não quer levantar mais um rico para viver para a sua riqueza. Deus não quer levantar pessoas para amanhã ser uma vergonha. Uma vergonha para o Evangelho. Gente que agora vive para si mesmo, a vida egoísta, autocentrada, a vida, o padrão do mundo, o padrão do ímpio. O que eu vou comprar, o que eu vou comer, que viagem vou fazer. É lamentável isso, ver pessoas que quando não tinham, estavam na igreja, faziam seriamente os propósitos, não perdia a reunião, né? O foco dele era Deus. Agora que ele tem, o foco dele é o que Deus tem. São as bênçãos. Houve uma inversão de valores. Tem gente que está hoje na igreja por muitas razões, porque eu quero me livrar de um problema, eu quero realizar um sonho, eu quero atingir um nível que eu sei que só Deus pode me colocar lá. Mas eu não tenho projetos com o reino, eu não quero investir no reino, eu não quero servir a Deus, a obra, as pessoas. Eu não tenho um propósito maior. E nós não fomos chamados para isso. Deus quer sim levantar, e tem dito continuamente que vai levantar muitas pessoas. Vai erguer muitas pessoas. Ele quer que o seu povo ocupe posições importantes na sociedade. Ele quer, e eu vou ler isso agora, ele quer que o seu povo brilhe. O Senhor nos chamou para brilhar, não para ser mais um. Mas Deus não vai me colocar lá sem que haja um propósito bem firmado, bem estabelecido. O entendimento de que não é para mim, tudo que Deus faz não é para mim. Não é para parar em mim, não é para ficar comigo apenas. Tudo que Deus faz é para me levar adiante. É para usar em benefício do reino, da obra. É para a glória de Deus. Tudo que Ele faz é por meio dEle e é para Ele. Se a gente não entende isso, é onde a promoção deixa de ser bênção, a honra logo se torna desonra, vergonha. Porque tudo que ocupar o lugar de Deus vai deixar de ser bênção e vai ser maldição na nossa vida. Então, quando o povo de Deus não assume o seu lugar, vamos lembrar daquela palavra, o espinheiro assume. Quando o povo de Deus não assume o seu lugar, não ilumina, as trevas dominam. Eu quero lembrar essa palavra aqui, ainda a bispa citou ela ontem, e ela tem que nos fazer refletir. Juízes 9, 8 diz assim, certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram à oliveira, seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu, deveria eu renunciar o meu azeite? Ó a expressão, renunciar. Eu não quero renunciar, eu não quero pagar preço, eu não quero sacrifício, eu não quero renunciar. É por esse motivo que o mundo está do jeito que está, que o mal tem avançado. Porque nós não queremos renunciar, nós não queremos sacrificar, nós não queremos fazer o que é difícil. Nós não queremos assumir responsabilidade.
Deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: bom, já que a oliveira não quer, a figueira não quer, a videira não quer assumir o lugar, vamos perguntar ao espinheiro se o espinheiro quer. Finalmente disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. Mais que depressa, o espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. O espinheiro, mais que depressa, ocupou o lugar. Então, às vezes, a gente reclama de quem está no poder, mas por muito tempo nós nos ausentamos de toda a responsabilidade, nos calamos, né? Fugimos. Nós reclamamos muitas vezes das escolhas que os filhos fazem sob influência de outras pessoas. Não gostamos do rumo que muitos tomam, mas onde estavam os pais ali, como uma influência mais forte? Onde estava? Né? Então nós não gostamos das nossas lideranças, de muitos que estão no poder, mas quantos que se ausentaram de toda a responsabilidade, que na hora de votar vai lá e vota sem responsabilidade, e por aí vai. É muita negligência em várias áreas, é muito desinteresse, e o mal só vai avançando dessa forma. Deixa passar, muita omissão, muita negligência, e com isso o mal vai se fortalecendo e vai crescendo. O Senhor não nos chama para isso. Jesus disse aqui em Mateus capítulo 5, 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Você é o sal da terra. Você tem que salgar, você tem que influenciar, você tem que contagiar. E o sal também tem, né, a função de preservar, conservar. Nós temos que preservar, conservar em nós, na nossa casa, os princípios, os valores do reino, não deixar o mundo avançar. Porque o mundo já entrou em muitos lares, o mundo já entrou em muitas igrejas, o mundo já entrou. Né? O que tem de porta larga por aí. A bispa tem falado uma coisa muito forte. E ontem eu ainda ouvi um relato que você fica assim, meu Deus, o altar é vida, mas também o altar é morte. Se muitos soubessem disso, se muitos crescem, né? Às vezes sabe, mas não crê. Não crê. Não subiria no altar. Se muitos realmente crescem nisso, não brincariam de ser pastor, bispo e por aí vai.
Tem gente no altar com uma vida aí toda bagunçada de pecado, né? E assim, o que eu ouvi não dá nem para relatar aqui, não dá nem para expor aqui, que é vergonhoso demais. Vergonhoso demais. Pessoas que estão ali, à frente de uma igreja, liderando uma igreja, e assim, desencaminhando pessoas, pervertendo pessoas, colocando Deus onde Deus não está. Deus não está nisso e a pessoa encontra o meio de colocar Deus. Defender uma coisa que a palavra não defende. Enfim, como eu disse, não dá nem para expor aqui o que eu ouvi, de tão vergonhoso. Então, nós não podemos deixar o mundo avançar na igreja, o mundo avançar no nosso lar. Não podemos. Temos que ser o sal que salga, que conserva, que preserva. Que preserva. Fazer aquela oração que Davi fez quando viu aquele povo ofertando para casa, para a construção do templo. Ele disse: Senhor, conserva isso no teu povo. Essa voluntariedade, esse desprendimento, conserva esse espírito. Ele viu aquela dedicação, aquele desprendimento, ele fez essa oração: Senhor, conserva isso. Nós temos que conservar o que é certo, o que é bom. Ah, mas ninguém mais pensa assim, ninguém mais acredita assim. O Elias era o único, e era tratado como perturbador. Né? O perturbador, o cara, né, o diferentão. É o único que pensa assim, mas era o único que estava certo. É o único que defende isso, mas era o único que estava certo. E nessa busca por aceitação, as pessoas vão pendendo para o lado da maioria, né? Para o lado do que parece ser mais forte. Mas vamos lembrar que Noé era sozinho no mundo e Noé estava certo. Elias foi o único que restou e ele estava certo. Então, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Olha onde Deus, nós somos essa cidade construída, sobre o monte. Deus quer nos colocar em lugares altos, lugares importantes, mas com um propósito: salgar, contagiar, influenciar, e não sofremos a influência. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Imagina, acender uma lamparina e colocar debaixo de uma cama, debaixo de uma vasilha. Tem uma tradução, acho que é a mensagem, debaixo de um balde, né, virado de cabeça para baixo. Aí, ó, no finalzinho: se faço de vocês portadores. Eu vou ler desde o início. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Eu sou cristão, mas ninguém precisa saber, não. Todo mundo tem que saber. Não só pelo que eu falo, pelas minhas expressões religiosas, mas pela minha conduta, meu comportamento. Sim, o meu vocabulário também, não pode ser o mesmo. Né? Minhas vestimentas não podem ser as mesmas. Né? Jesus é mudança de vida, de estilo de vida. Então, o que eu via, o que eu assistia, o que eu ouvia, os lugares que eu frequentava, agora já não me cabe mais. Muita coisa já não me cabe mais nessa nova vida. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade, num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Vocês são luz. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro,
onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar, mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros. Vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Eu volto aqui, no 16 de Mateus 5, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vejam as suas obras e glorifiquem a Deus. Vejam as suas obras e reconheçam Deus. Deus quer isso. Que quando o ímpio, quando o mundo olhar para nós, veja um padrão de excelência, uma integridade, um povo que fala a verdade, um povo convicto, que reconheça Deus, glorifique Deus. É interessante como os discípulos eram reconhecidos como discípulos do Senhor, quando viam a coragem. Quando viam a coragem, muitos concluíam, eles realmente são discípulos de Jesus. Por quê? Porque são corajosos, são destemidos. São homens simples, mas são pessoas de convicção. Sabem o que estão falando, acreditam no que estão falando. Está entendendo ou não? Esse é um discípulo de Jesus. Por um tempo, Pedro foi reconhecido apenas pelo modo de falar. Né? Suas expressões remetiam a Cristo. Mas você vê que depois, quando ele recebeu o Espírito Santo, ele realmente passou a viver uma vida de propósito, com propósito. A covardia, o medo, a inconstância deixou de existir. E aí nós vemos esses homens sendo reconhecidos como discípulos, porque não tinham medo da morte, não tinham problema em ser preso, açoitado. Vendo a coragem, disseram, esses são discípulos. Então, a nossa luz tem que brilhar. Nós temos que brilhar. Nossas obras precisam ser vistas. Olha, esse texto aqui nos envergonha. Em Atos 17, versículo 4 diz assim: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Então, observe que eles eram influentes. Eles eram influentes. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade e invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, vamos juntos, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E aí você busca outras traduções, é muito forte. Esses homens que têm virado o mundo de cabeça para baixo. Esses homens que têm transtornado o mundo, têm virado o mundo de cabeça para... Agora chegou aqui. Por que é forte isso? Porque esses homens não tinham o que nós temos hoje. Esses homens não tinham as ferramentas que nós temos hoje. Esses homens não tinham os recursos que nós temos hoje. E impactavam, transtornavam o mundo. Imagina o que esses homens fariam, né? Tendo um programa de TV, de rádio, a internet à disposição. Enfim,
Tantos meios. Automóveis, avião. Tinha avião naquela época, gente? Sim ou não? Não, o que que tinha? Qual era o meio de transporte? Carro? Hã? Até tinha carro, né? Puxado, de repente, por bois, cavalos. Não é isso? Quais eram os meios de transporte? Um cavalo? Um jumento? Navios? Né? Barcos? Atravessavam continentes dessa maneira. E espalharam a mensagem. Impactaram o mundo, transtornaram o mundo. Hoje nós temos tanto, e por que não estamos impactando? Por que não estamos influenciando como esses homens influenciavam? Eles eram influentes, persuasivos. Paulo sim tinha bons argumentos, ele era um estudioso, poliglota. Ele tinha bons argumentos, mas outros já não tinham tantos, né, argumentos convincentes como Paulo, mas influenciavam por sua convicção. Então, sabe aquela coisa? Eu não sei falar. Fale com convicção. Fale o que acredita. Eu tenho vergonha, eu não sei falar, eu não tenho muito conhecimento da palavra. Você crê em Jesus? Você crê na palavra de Deus? Você já viu Deus agir na sua vida? Quem já viu Deus agir na sua vida? Deus já fez alguma coisa por você? Hã? Então você pode falar que Jesus faz, que Ele muda, que Ele cura, que Ele transforma. Quem já foi curado aqui? Hã? Quem já recebeu uma bênção na área financeira, familiar? Então, quando você encontra alguém com algum problema financeiro, você não tem testemunho para contar? Um problema familiar, você não tem um testemunho para contar? Você pode, talvez, não saber discorrer a palavra. Né? Falar, lá no livro tal, versículo tal, diz assim, mas você pode falar, olha, Jesus muda a tua vida, tá? Porque mudou a minha. Jesus pode curar você, porque Ele me curou. Amém, gente? Mas será que nós temos feito isso? Será que já entendemos que esse é o nosso papel? Estamos aqui para isso, para servir. De graça recebeste, de graça dai. O que Ele fez por você, agora você faz. Deus te usa para fazer o mesmo na vida de outros. Então, o Espírito do Senhor nos ungiu para isso. Para pregar o Evangelho, levar boas novas, libertar os cativos. Você foi liberto, agora você tem que libertar. Você foi salvo, agora você tem que salvar. Você tem que ser esse instrumento nas mãos de Deus. Não é só para você. Não pode parar em você. A obra de Deus não pode parar em você. O que Deus fez na sua vida, Ele quer fazer agora por seu intermédio. Então, é tempo de nós nos despertarmos. Olha esses homens causando alvoroço por todo mundo, transtornando o mundo, com bem menos recurso do que temos hoje. Hoje você fala com uma pessoa do outro lado do mundo através do teu celular. Sim ou não? Antigamente eles tinham que passar dias em alto mar. Olha isso. Passar dias navegando. Ou então caminhando. Então é de se pensar. Temos tanto e fazemos menos. Fazemos menos. Porque talvez isso não entrou ainda. Eu sou um servo. Diga, eu sou um servo. Eu sou um discípulo de Jesus. Diga, eu tenho que andar nas pisadas de Jesus.
Eu tenho que fazer o que ele fez. Eu tenho que amar o que ele ama. O que ele mais ama? As almas, as pessoas. Então fale de Jesus. Conte seu testemunho. Use suas redes sociais com propósito. Ande sempre com um material da igreja, um jornal, porque oportunidades sempre teremos de falar, de evangelizar, de convidar uma pessoa para vir à igreja. Seja um evangelista o tempo todo. Em nome de Jesus. Pregue a palavra o tempo todo. Com palavras, com atitudes. Em nome de Jesus. Que você seja essa luz que vai iluminar, brilhar diante dos homens. Que você se levante como os discípulos se levantaram para transtornar o mundo. Que você ocupe o seu lugar, na sua casa, lá no seu trabalho, entendeu? Você tem que ser a pessoa diferente lá dentro. Todo mundo faz errado, você vai fazer certo. Ninguém faz isso, mas você que conhece a palavra vai fazer. Ah, mas se eu for essa pessoa que foge à regra, foge ao sistema, eu vou sofrer ataques, eu vou ser perseguido. Esse é o preço, pague o preço. Mas seja uma testemunha de Jesus. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito nas mãos, segura no teu coração. E nessa finalização do projeto Casa Firme, ore a Deus agora, para que Ele te ajude a ser, nessa última hora, nós já vivemos a última hora. Jesus está voltando, o tempo urge. E ore a Deus para que você seja como um Elias. Como aqueles que não se curvaram ao sistema, não beijaram a mão de Baal. Ore a Deus para que você encontre seu prazer, sua alegria em Cristo. Peça ajuda ao Senhor para elevar o seu padrão, para amar a Deus acima da sua própria vida. Os discípulos não consideravam sua vida de valor algum. O que importava para eles era agradar a Deus, cumprir com a missão, cumprir com o propósito. E eu não estou dizendo que eles não se amavam, porque não tem como alguém que recebe o amor de Deus não se amar, não amar as pessoas. Que eles não cuidavam da própria vida, não é isso. Você tem que cuidar da sua vida. Você tem que se amar. O que eu estou dizendo é que eles tinham prioridades bem estabelecidas. Viviam para Deus. Viviam para a razão da sua existência. A razão da sua existência é servir a Deus e ao propósito dele na sua vida. Se nós passarmos por aqui e não servimos a Deus e ao nosso propósito, ao propósito de Deus na nossa vida, a nossa existência terá sido em vão. E você não foi criado sem um grande propósito. Você não está aqui em vão. Deus te chamou, Deus te resgatou, Deus te salvou. Deus tirou você das trevas
Te trouxe para a luz e agora ele diz, você é a luz. Vá, ilumina. Ilumine a sua casa. Ilumine as pessoas no seu trabalho. Ilumine as pessoas lá na sua escola, na faculdade, onde você estiver. Seja luz, seja uma testemunha. Tome a sua cruz. Não fuja da cruz, não fuja da dor. Vamos entender, em definitivo, que o verdadeiro cristianismo tem cruz, tem sacrifício, tem renúncia. Tem renúncia. Há um preço a ser pago. Não esteja no evangelho pelos motivos errados. Talvez você veio pelos motivos errados. Eu creio que a maioria vem pelos motivos errados. Vem para Cristo por conta de uma dor, para se livrar da dor. Mas chega um momento em que você entende que deve estar em Cristo por dor, para sofrer dores. Não a dor da vergonha, da humilhação, da miséria, do fracasso, mas a dor, muitas vezes, da perseguição, da injustiça, da desaprovação do mundo. Essa dor, você não pode fugir, ao contrário, tem que se orgulhar. Se o mundo te rejeita, se o mundo não te aprova, isso tem que ser motivo de alegria, de orgulho para você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que a Tua palavra esteja nos despertando, meu Pai. Eu oro para que uma consciência de missão, de propósito, meu Deus, esteja sendo gerada agora, se nunca houve, que passe a existir dentro de cada um, na mente de cada um. Que ela entenda, meu Deus, o porquê está aqui, o porquê foi chamada, foi escolhida pelo Senhor. Sim, o Senhor tem bênçãos, tem promessas, tem uma vida pesada de glória, uma vida poderosa. Mas, Senhor, não podemos estar aqui por essas razões apenas. Essa não pode ser a nossa motivação, a bênção. Mas o propósito, a missão, o servir. O Senhor quer uma igreja doadora, um povo que serve. Um povo que vive para algo maior, um povo que está acumulando tesouro nos céus e não na terra somente. Eu oro, meu Deus, para que enquanto essa pessoa estiver aqui, ela seja suprida de todas as maneiras, desfrute do melhor dessa terra, mas que ela jamais viva, Senhor, para essa vida somente, uma vida que passa, uma vida, meu Deus, que passa depressa, inclusive. Ajuda-nos, meu Deus, a construir para a eternidade. Desperta aqui verdadeiros servos e discípulos, meu Deus, que vão viver para o Senhor, que vão amar o que o Senhor ama, que vão viver uma vida de doação, de entrega, de renúncia, de sacrifício. Que não vão, meu Deus, impedir a sua espada de derramar sangue, que não vão em busca de fazer somente o que é fácil. Quantos, meu Pai, que estão buscando a forma mais cômoda de servir ao Senhor? E nessa busca, meu Pai, já até se ausentaram da tua casa, da igreja. Já aceitaram a ideia de que não precisam estar na igreja. Não precisam se deslocar. Sair de casa, basta que façam suas orações em casa, tenha o seu período ali de meditação. Não, Senhor, não, o Senhor nos chama para fora, o Senhor nos chama para fora, o Senhor quer o seu povo testemunhando acerca do Senhor, por onde for. O Senhor disse
que nós seremos testemunhas do Senhor até os confins da terra. Então, meu Pai, eu oro para que haja um despertar. Eu oro para que essa pessoa entenda que a vida dela só tem realmente valor, significado, se ela viver para um propósito maior. Em nome de Jesus. Essa pessoa que até hoje não encontrou algo para fazer na tua obra, que ela encontre. Essa pessoa que até hoje, meu Deus, tem vivido uma vida egoísta, autocentrada, que se livre desse egoísmo, que pare de apresentar desculpas, que encontre algo para fazer, que encontre algo na tua obra para realizar. Essa pessoa, meu Deus, que quer prosperar, mas ainda não entendeu que prosperidade tem propósito, faz entrar agora na mente dela. Que o Senhor tem isso para ela, mas que não é para ela viver para si apenas. Não é para ela usar do dinheiro, meu Deus, só para seus deleites, suas vontades. Mas que é para ser um investidor, um mantenedor, uma coluna na tua obra. Com cada um o Senhor tem um propósito específico. Eu oro para que ela entenda de que maneira, como o Senhor quer usá-la. Como o Senhor quer, meu Deus, usá-la para a propagação do Evangelho. Em nome de Jesus, que nós sejamos hoje, meu Pai, essas pessoas que vão transtornar o mundo, impactar o mundo. Começando, meu Deus, começando pelas pessoas do nosso convívio, em casa, no trabalho, na escola. Em nome de Jesus. Levanta-se um povo forte, um povo que não se rende à cultura, um povo que não negocia valores, um povo, meu Deus, que realmente está disposto não só a viver, mas morrer pela causa, dar a sua vida por algo que realmente vale a pena. Em nome de Jesus, eu oro pelo propósito da mudança, eu peço vitória, eu peço, meu Deus, definições, eu peço, meu Deus, as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, mas peço também, meu Deus, que faça dessa pessoa uma bênção, porque o Senhor prometeu isso a Abraão, e nós somos herdeiros dele pela fé. Nós que somos de Cristo somos herdeiros. Somos descendência de Abraão e herdeiros da mesma promessa. E o Senhor disse que não só o abençoaria, mas ele seria uma bênção para os outros. E eu declaro isso, meu Pai, que ela seja muito abençoada, mas seja também, meu Deus, uma fonte. Porque aquela mulher que o Senhor encontrou lá no poço, a samaritana, que vivia uma vida ilícita, meu Deus, uma vida egoísta, em busca de satisfação pessoal, de preencher o seu vazio, quando teve o encontro com o Senhor, meu Deus, foi suprida, foi abençoada. E aquela mulher, o testemunho dela salvou uma cidade. Ela impactou uma cidade. Então é isso que o Senhor quer, meu Pai. Fazer a obra em nós e através de nós. E nos usar para coisas grandiosas. Nos usar para impactar muita gente. Que ela queira isso, que ela aspire isso, que ela deseje isso do fundo do seu coração, meu Deus. Não apenas ser abençoada, mas ser uma fonte de bênção, uma fonte que jorra a vida, que ela receba a vida e passe a jorrar a vida. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada um, eu consagro, meu Deus, o propósito dessa pessoa, eu concordo com as mudanças, eu concordo, meu Deus, com uma mudança também interna, de visão, de espírito, em nome de Jesus. Eu concordo, meu Deus, com a vitória de cada um. E declaro em nome de Jesus, que todos nós vamos sair daqui bem melhores do que entramos, com uma visão renovada, ampliada, meu Deus, bem conscientes do nosso lugar, do lugar que devemos ocupar neste mundo. Muito obrigado, Deus. Amém.